a gente vai ter aí, às vezes, o que é que acontece com o advogado de formação genérica? Ele faz uma petição envolvendo a demanda de saúde e o único fundamento dele é a Constituição. Ele diz assim, saúde é direito de todos, ok? Mas a saúde oferecida pelo Estado não é a saúde suplementar que depende de uma relação negocial. Isso. Uma relação negocial tem limites. Que é uma poupança, é um fundo que ela toma conta ali, né? É um dinheiro público que ela pega e vai gerenciar ali aquela quantidade que está ali na lista de serviços que foi pactuado. Aí se tem interferência de decisões... Mas não é só isso, porque a gente agora tem um terceiro braço, que é a tecnologia. Sim. Então agora você começa... Que encarece o serviço. Né? Cirurgia tradicional custa X, cirurgia com robô custa 10X. Legal. Por que custa 10X? Porque além de investir no equipamento, eu tenho que investir na mão de obra. Não é barato formar o profissional que vai operar a máquina. E aí eu passo a ter outros problemas, porque antes o doutor ia lhe operar e a discussão era se o doutor tinha ou não utilizado o procedimento certo. Mas agora eu não sei se foi o equipamento que deu defeito, ou se foi o doutor que errou. Ou se a pessoa que formou o doutor não orientou o doutor corretamente em relação àquele assunto. Então, o que é que acontece? Eu passo a ter questões que envolvem um conhecimento mais especializado ainda. Nós, da área de humanas, não dominamos essa parte tecnológica. É verdade. No Brasil, a gente tem uma lei que demorou quase 3 anos para entrar em vigor, que é a Lei de Proteção de Dados, que criou mais uma camada de exigência para quem trabalha na área. Eu vou aqui falar de compliance. Eu vou tratar aqui a questão da conformidade com a legislação. O cuidado com a informação, desde a hora que você coleta, como você armazena e como você descarta a informação. Quem vai ter acesso à informação, por quê? Principalmente numa área que eu tenho que compartilhar dados. Eu compartilho os dados da porta do hospital, quando você faz o cadastro, com a emergência, com o laboratório, com o pessoal da contabilidade, com o pessoal do plano de saúde. Tá financeiro. E, às vezes, isso, numa grande estrutura de uma operadora de saúde, é percebido. Mas quando você está numa clínica que tem 2 ou 3 médicos que atendem em conjunto, a Lei de Proteção de Dados não faz distinção. E exige para esses profissionais o mesmo nível de segurança da informação, de boas práticas que você tem para um grande conglomerado em relação a esse assunto. Mas se a gente está falando da parte financeira do direito à saúde, mas a gente tem a parte existencial. Como os exames melhoraram e você consegue detectar doenças graves, crônicas e degenerativas mais cedo, você consegue, com anos de antecedência, descobrir, por exemplo, como é que vai ser o fim provável da sua vida. E provavelmente nos seus últimos momentos você não vai ter condições de tomar decisões, de discernir, quer seja pelo avanço da doença, quer seja pela escolha do procedimento, do tratamento que foi colocado. Então a gente vai discutir aqui cuidados paliativos, a gente vai discutir terminalidade da vida, e aí a gente tem a figura das diretivas antecipadas de vontade, coisa que absolutamente ninguém na faculdade me preparou para lidar com o assunto. Coisa que a gente não tem uma legislação específica no Brasil, mas que é uma demanda cada vez mais recorrente para o profissional médico e para o advogado. Então, a pessoa chega para mim para fazer um testamento e eu vou disciplinar o que vai acontecer com os bens dela. Mas a questão é a seguinte, se eu posso deixar antecipadamente uma diretriz de como é que eu quero repartir os meus bens nos limites da lei, quando eu não tiver mais condições de decidir que tratamento eu vou ser submetido, que tratamento eu não quero ser submetido, tá? Quem é que vai falar por mim? Ou como é que eu faço para garantir que a minha vontade vai prevalecer? E aí a gente tem todo um capítulo que não se limita a isso. Porque a gente tem discussões sobre o consentimento para você participar de pesquisas, sobre o consentimento para você fazer um determinado tratamento, tá? E uma área super sensível que diz respeito a técnicas de fertilização in vitro. Você no Brasil basicamente tem resoluções do Conselho Federal de Medicina que são direcionadas aos médicos, mas a relação entre a clínica que vai oferecer o tratamento, as pessoas que procuram tratamento de fertilização, doadores de material genético, basicamente é tratada de modo contratual. E na ausência de uma lei específica, se o contrato não for bem feito e as pessoas não forem assessoradas, acontecem situações do tipo, no meio do tratamento para fertilização, um dos pacientes, ou ele ou ela, faleceu. E quem é que vai decidir o destino do material que está congelado? Será que vai ter conflito de interesse entre outros parentes da pessoa que faleceu e aquele que sobreviveu? Então a gente hoje começa a ver no judiciário várias questões, eu posso dizer que nem os magistrados estão preparados para lidar com o assunto. Legal. Tá? E a pergunta é, isso vai diminuir, vai sumir? Não.
Isso vai aumentar, porque à medida que a tecnologia vai ficando mais barata, ela vai ficando mais acessível para um número maior de pessoas. Vai para a base da pirâmide, né? E quando chegar na base da pirâmide, vai ter demanda por pessoas para lidar com esse assunto. Tá? Então, vejam quantos desafios diferentes. Você me perguntar assim, Marcos, isso tudo é contemplado na pós? Qual foi a ideia? A ideia é que você perceba como é que funciona o ecossistema da saúde. Então, você passa dos dois eixos, o direito da saúde suplementar, o direito da judicialização da saúde. Você vai ter uma matéria específica sobre como é que a Anvisa entra nesse sistema, como é que os planos de saúde lidam nesse sistema, como é que você trabalha a legislação de proteção ao consumidor, os aspectos penais que acontecem quando o médico acaba causando um dano, intencional ou não intencionalmente, questões relativas a direito empresarial, direito do trabalho, proteção de dados, tecnologia envolvida com a área da saúde. Então, a ideia é mostrar para quem escolher verticalizar nessa área quantos caminhos diferentes ele tem dentro de um setor. É um setor, muita oportunidade aí, né? E aí, Marcelo, tem duas possibilidades. Pode ser o nicho principal de atuação profissional, ou para aquele que já tem um tempo de estrada e está cansado e está vendo o mercado saturado, ele abrir um novo braço de atuação para ele. Tá? Então, a ideia da pós é tentar dar um panorama do que está acontecendo. E essa pegada do Instituto de trazer o professor de fora, para que ele possa mostrar um pouquinho como está acontecendo lá fora e que tenha um conhecimento profundo daquele assunto específico, por exemplo, quando fala de SUS, por exemplo, do que está acontecendo ali, ele antecipa um pouco o futuro. Aquele negócio está acontecendo. E quando a gente fala de verticalização, você falou aí da profissão, né, do advogado verticalizar e entrar em todos esses temas que criam oportunidade para ele ali, então ele vai poder atender uma gama de serviços. Mas o próprio sistema de saúde vem passando por movimento, por verticalização, vem com entrada de mais eficiência, tecnologia. Isso também gera inúmeras oportunidades. Deixa eu te dar um exemplo. Eu me lembro que na turma anterior aqui do Instituto de Saúde, eu comecei a discutir com os alunos LGPD na Vacácio Leste. E aí o pessoal dizia assim, mas por que eu preciso saber isso? Eu disse, porque você vai sair na frente. Quando a pessoa ligar para você desesperada porque descobriu que tem uma lei nova que não sabe como é que funciona, você já estudou os principais aspectos, você já sabe quais são as sanções se acontecer uma desconformidade e o que é que você precisa observar para garantir conformidade com aquela área específica. Então, o que é que acontece? Quando as pessoas estiverem tomando o pé da situação, você já está lá na frente. E esse diferencial competitivo no mercado cada vez mais concorrido é que vai fazer a diferença, tá? Então, ninguém perde investindo em conhecimento. Ninguém vai tirar o conhecimento de você. E a gente vive a sociedade da informação. Se a gente já passou pela fase onde o importante era você ter uma máquina que produzia coisas em série, se a gente já passou pela fase onde se focava no serviço, hoje o conhecimento é que é o poder. Então, você antecipar as necessidades do seu cliente, ou pegar um cliente que você já tinha, mas que está vivendo uma fase de crise financeira e está querendo reduzir o contrato que tinha com você porque não está conseguindo pagar, e você pega e agrega um valor a mais no contrato, oferecendo a ele mais uma área de atuação. Talvez seja o que ele precisa para se manter, tá? E você não perder aquele nicho de atuação. Eu acho que isso a gente consegue e é muito gratificante ver os debates na turma, porque você pega numa turma regular de pós aqui, gente que atua pró-plano de saúde, operadoras, contra, gente que está começando na área e ainda não decidiu em que nicho vai atuar e que consegue acompanhar aquela discussão. Então isso aqui enriquece. Então você não sai de uma aula de pós-graduação do mesmo jeito que você chegou, porque você vai ser atingido e você vai ser impactado, tá? Ou para um lado ou para o outro, e vai sair pensando em aspectos que talvez você não tivesse despertado antes de começar aquele módulo.